Vamos à pauta número 5, que está dando o que falar nas redes sociais, na internet. Informa o site O Antagonista que pelo menos 2 senadores receberam a ligação de Flávio Bolsonaro pedindo a retirada da assinatura no requerimento que tenta pela terceira vez criar a CPI da Lava Toga. Com o integrante do PSL, Flávio chegou a subir o tom. Mais cedo, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, conseguiu convencer a senadora Maria do Carmo, do seu partido, o DEM, a retirar o apoio à terceira tentativa de criação da CPI da Lava Toga. Ela foi a única do partido a assinar o requerimento, a única do DEM. Com a retirada da assinatura de Maria do Carmo, o requerimento que tenta pela terceira vez instalar a CPI deixou de ter as 27 assinaturas necessárias para ser protocolado. Então tem o mínimo lá de 27 assinaturas, está havendo essa pressão nos senadores para retirarem as assinaturas. A Maria do Carmo foi a penúltima, se eu não me engano, as duas últimas foram a Maria do Carmo e a Maria do Carmo do DEM e a Mara Gabrilli do PSDB. Então a Maria do Carmo aí já tirou, só que acabou de sair a notícia também, e aí eu atualizo essa parte, que os senadores já estão dizendo, aqueles que defendem a instalação da CPI da Lava Toga, que obtiveram uma nova assinatura para compensar a retirada do apoio da Maria do Carmo do DEM de Sergipe, aliás. Só que eles não estão dizendo o nome desse senador, justamente para que o senador não seja pressionado a retirar a assinatura. Então, quer dizer, o mínimo ainda teria sido alcançado. O Alessandro Vieira, autor da solicitação da CPI, corre atrás de mais assinaturas para apresentar a proposta. Ao mesmo tempo, Davi Alcolumbre continua entrando em contato com signatários para tentar novas baixas. Nesta segunda, o coronel Tadeu confirmou no Twitter que Toffoli e Alcolumbre estariam pressionando parlamentares para tirar assinaturas da comissão. Depois, ele apagou a mensagem. Quem está acompanhando pelo YouTube está vendo o print que está circulando nas redes sociais, a conta verificada do deputado coronel Tadeu. Ele falou ali, inclusive, que a juíza Selma, senadora do PSL, foi informada de que, se não retirar a assinatura, poderá ter a cassação do seu mandato confirmada pelo TSE. Quem é que tem poder para fazer esse tipo de ameaça? De se não tirar a assinatura, vai ter a cassação confirmada no Tribunal Superior Eleitoral. É gente muito poderosa, se isso aconteceu da maneira que o coronel Tadeu colocou ali. Então o jogo é sujo mesmo. Aliás, a gente sabe, Zé Maria, que é uma tradição no Brasil, o pessoal bota nome em assinatura de CPI e depois vende a retirada da assinatura. Então tem interesses aí também desse pessoal que fica de ioiô no meio desse jogo sujo. E eu vou só complementar, Zé, já vou ler a pauta seguinte, porque é tudo a mesma pauta para a gente ter o quadro geral para poder comentar. Porque agora há pouco, o deputado Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, confirmou ao Antagonista que Flávio Bolsonaro está, em nome do PSL, articulando para tentar barrar a terceira tentativa de criação da CPI da Lava Toga. O filho de Bolsonaro tem ligado para colegas pedindo a retirada de assinaturas do requerimento. Abro aspas para o Luciano Bivar, presidente do partido. O Flávio é o líder do partido, ele falou isso, só que o líder, na verdade, é o Major Olímpio, tá? Quando ele pede, ele, Flávio, está respaldado em cima do partido, com certeza. Fecho aspas para o Bivar. O site perguntou se essa postura não reforça a percepção da existência de um acordão em Brasília. O Bivar respondeu, aspas, não existe acordão, existe o justo, o correto. Não existe nenhuma coligação. O que a gente quer é a governabilidade. Não adianta você ir contra os outros poderes. O PSL não tem esse sentimento. Fecho aspas. Foi o que respondeu Luciano Bivar. Perguntaram também se não é estranho o fato de logo ele, Flávio Bolsonaro, tomar a frente desse assunto no Senado, sendo que o Flávio estava sendo investigado até o Dias Toffoli suspender a investigação. Ele respondeu, não, isso não tem nada a ver com nada pessoal de nenhum membro do partido. São decisões que independem de questões pessoais desse ou daquele político. É claro que ele está protegendo também o Flávio Bolsonaro ou falando a verdade, fica aí a critério de cada um interpretar. Agora, eu não posso deixar de fazer as perguntas que eu fiz no Twitter, e obviamente sempre vem as pessoas, mas quem falou e tal, tá aqui o presidente nacional do PSL confirmando essa articulação. Então as minhas perguntas são as seguintes: o que teme o senador Flávio Bolsonaro? Quer dizer, se a CPI investigar a mesada do Toffoli, que está lá no escopo dessa CPI, o Toffoli vai derrubar a suspensão da investigação sobre o Flávio?
O Toffoli tem o governo do Jair Bolsonaro e o poder legislativo na mão? São só perguntas que eu tenho que fazer, porque as declarações estão cada vez mais, como é que a gente diz? Esquivas, são sinuosas. Exatamente. Eles não vão direto Esse negócio de governabilidade, não adianta você ir contra os outros poderes e tal, tudo isso tem cheirinho de acordão. A gente aqui desconfia, a gente cobra a transparência e é isso que uma sociedade vigilante precisa fazer. Zé Maria Trindade. Olha, o senador Flávio Bolsonaro, ele a princípio estava meio tímido ali nas articulações, mas constantemente e insistentemente ele era procurado por colegas ali no plenário que estão louquinhos para descobrir o tal caminho para o Palácio do Planalto. Lembra daquela história do caminho das Índias e tal? É o que está acontecendo. E ele que me disse isso, né? Ele conversa com senadores e faz sim pleitos, leva pleitos para o presidente ou mesmo diretamente a ministros. Pede ministros para receber senadores ou quando um pleito, segundo ele, é evidentemente legal. Mas isso mostra que ele está articulando em nome do governo. É o filho do presidente da República, né? Isso ficou muito claro. Augusto, você deve conhecer aquela história de que todo jornalista ele quer alguma coisa. Alguns querem dinheiro, outros querem nomeação, ou seja, cargos no governo, e outros querem notícia. Então você, no caso o poderoso da vez, tem que dar a coisa certa para o jornalista certo. E ai de quem der a coisa errada para o jornalista errado, ou seja, dar notícia para quem quer dinheiro, dar dinheiro para quem quer notícia ou então emprego, cargo, né? Era notícia, emprego e dinheiro. Antônio Carlos gostava de contar essa história, né? O perigoso você não pode confundir. Dá notícia para quem quer dinheiro, dá dinheiro para quem quer emprego, dá emprego para quem quer informação, é isso aí, é exatamente isso. Pois é, e essa afirmação, essa história, ela esconde um perigo danado, porque demonstra, através de sutilezas, de que todos os jornalistas são corruptos. Uns se corrompem por dinheiro, outros por cargos e outros por notícia. Como é que é a corrupção por notícia? Você tem uma fonte, te passa uma notícia boa e depois você paga através de uma matéria positiva ou cita o nome dele de uma maneira positiva, é o pagamento de fornecimento de uma notícia. Então, por que eu citei esse exemplo? É porque a corrupção, lembrem-se disso, não é só troca por dinheiro, não. É troca por interesses, é troca por poder. Então, veja bem, não há corrupção possível de pagamento em dinheiro do Supremo Tribunal Federal ou de juízes em geral para parlamentares. Mas há a tal advocacia administrativa, ou seja, defender interesses dos parlamentares nos tribunais. Da primeira vez que esta CPI, brava CPI, foi engavetada, houve claramente ação de ministros que ligaram para senadores. Sim, os senadores me disseram, houve mesmo ligação. E aí a CPI foi cancelada, foi arquivada. Lembrando que se não houver o número de assinaturas em 24 horas, o projeto será arquivado, o projeto de CPI, e aí terá que reiniciar outro requerimento e tal, um desgaste muito grande, né? E é por isso que eu disse aqui, que um requerimento de pedido de CPI só deve ser apresentado com 30 assinaturas. Por que 30? São necessárias 27. Agora, se a assinatura não conferir ou algum outro senador desistir, fica ali a margem de segurança que teria que ter na apresentação desse requerimento. Agora, conseguir uma força subterrânea, força escura ali do subterrâneo do Congresso, arquivar mais uma vez esse pedido de CPI, é uma demonstração clara de que há sim coisa errada debaixo desse puleiro, debaixo dessa investigação. Olha só, Zé, acaba começando pelo jornalismo aí para deixar claras as coisas aí. Eles podem achar isso, nem todos os jornalistas são corruptos, não. Nós, por exemplo, não somos. Por quê?
Eu não barganho notícia, não. A fonte tem sempre um interesse, assim, ou ela gosta de se mostrar dona de informações exclusivas, ela, claro, espera contar com a tua boa vontade no futuro, mas ela tende a aprender, e isso jornalistas independentes mostram, que não há barganha, não. Não quero nem emprego, nem dinheiro, quero notícia, informação. E se o sujeito tentar, isso já aconteceu, o sujeito tenta enrolar aí e planta uma notícia como se fosse uma mentira, né? Como se fosse verdadeira, aí eu digo quem foi. Esse negócio de sigilo da fonte, para mim, é relativo. Mentiu, não merece mais ser fonte, eu falo. Agora, voltando a esse caso aqui, olha aqui, quem retira a assinatura ou de um requerimento desses, ou vai vender voto mesmo, como dissemos aqui, ou é covarde, né? É um pusilânime, é um tipo de política que eu desprezo profundamente. Vamos lembrar muito o nome da senadora Maria do Carmo, claro, que retirou a sua assinatura, principalmente se ela não colocar de novo. Ficará marcada ou aqui vendeu, essa lembrança. Ou se acovardou. Agora, aqui tem uma prova do crime. O coronel Tadeu está confirmando no Twitter que o Toffoli e o Alcolumbre estariam pressionando parlamentares. Isso é crime. E isso é interferência em outro poder, feita pelo Toffoli e outros ministros, inclusive do Tribunal da Justiça Eleitoral, que, como diz aqui o Luciano Bivar, diz assim, o PS... não adianta você ir contra os outros poderes, não. Eles estão atuando juntos para praticar um crime, para castrar o Senado, que é isso que está acontecendo. Isso é um absurdo. Isso mostra que existem ministros do Supremo com medo da lava-toga e senadores com medo de melindrar o Supremo. Exatamente. Porque tem culpa no cartório. Então... É uma aliança entre corruptos do judiciário e do legislativo, o que torna muito lamentável. Aí não reclamem, não me venham com desculpas os que têm chefe e não pessoas que admiram líderes e tal, e que têm que ser escrutinados como qualquer pessoa. Torna profundamente lamentável essa ação do Flávio Bolsonaro, se ela é real. O Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República também porque ele passou uma nítida imagem de quem combateria a corrupção a qualquer preço. É caso pessoal, sim, não há outra explicação para essa atitude do senador Flávio Bolsonaro. Por que ele precisa agradar o Supremo? Que espécie de favor ele está esperando? E mais, vou fazer uma advertência aqui que lamentavelmente será confirmada, não porque eu sou profeta, mas porque a realidade é assim. Se alguém cometeu algum crime, no Brasil pós-Lava Jato, que continua, esse crime será descoberto. Não pode adiar, pode fazer alianças que atrapalhem, mas a verdade virá à tona. Não adianta nada, isso só acaba com a imagem e depois com carreiras. Então o que eu sugiro é o seguinte, é bom olhar as coisas como as coisas são e é bom saber que o povo anseia por uma CPI da lava-toga, porque como sabem perfeitamente os senadores, há vários juízes que merecem plena desconfiança do país. Eu lembrei a palavra que eu estava procurando, Augusto, para falar das respostas evasivas. É isso que sempre deixam aquela desconfiança no ar, principalmente quando se fala em nome da governabilidade. O presidente de um partido que foi o escolhido pelo então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, para se candidatar por esse partido e que teve um discurso de campanha contra o establishment. Quando você fala que você não quer enfrentar outros poderes em nome da governabilidade, você dá a entender que todos estão se tornando establishment,
né? Isso é o presidente do partido falando. Eu estou aqui dirigindo minhas críticas a esse discurso, como fiz no caso da entrevista do ministro Jorge Oliveira a Cruzoé e também de declarações do indicado à PGR, Augusto Aras. São declarações que eu considero muito ruins, porque quem falava sobre a governabilidade e eles não sabem o que é preciso fazer para ter governabilidade nesse país era o Lula. Né, Augusto? É isso aí. Que praticamente nas entrelinhas estava lá justificando todos aqueles métodos espúrios para que se tivesse governabilidade. Porque o PT, para ter governabilidade, comprou parlamentares com o dinheiro do mensalão. Então pagava lá a mesada para os parlamentares aprovarem aquelas medidas propostas pelo governo. Então é preciso, claro, que dar o senso das proporções, que a gente sempre dá, a gente faz todos os alertas, todas as desconfianças, justamente para que as piores coisas não aconteçam, né? Mas quando começa a haver toda uma remodelação do discurso para defender atitudes que ficam aí sendo tomadas sem maior transparência, sem maior explicação, gerando ainda mais suspeitas, a coisa vai ficando cada vez mais grave. Olha só, falou em governabilidade, se aparece alguém para vocês falando em governabilidade, pode dar voz de prisão que ele atende. E a outra coisa, se aparecer alguém também dizendo que é preciso moderar aí as ações da Lava Jato, porque isso atrapalha o crescimento da economia do país. Também pode dar voz de prisão que eles aceitam. E outra coisa que não podia deixar de comentar, era isso que eu estava tentando lembrar, essa frase do Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, não adianta você ir contra os outros poderes. Essa frase é frase de quem já incorporou o discurso do Toffoli, porque Dias Toffoli não é um poder do Brasil. O Brasil não é dividido entre poder executivo, poder legislativo e poder Toffoli. Não é. Ele é um ministro da atual composição, que inclui 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país, mas também não é o Poder Judiciário inteiro. Então vamos parar com essa história, que a CPI da Lava Toga, ela não está indo contra o Poder Judiciário, coisa nenhuma. Ela está investigando supostos malfeitos, para usar aquele eufemismo que a Dilma gostava de usar, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se o entorno do Jair Bolsonaro começa a usar esse tipo de eufemismo, esse tipo de névoa nas suas declarações, é claro que a coisa vai ficando mais feia. Seria bom que o presidente viesse a público para esclarecer o que está acontecendo e colocar aí os pingos nos is da melhor maneira. Se não vem, a gente também desconfia. Porque por que o filho está fazendo isso em nome do partido dele? Como é que é isso? É o partido que está fazendo e o presidente não está por trás, não sabe de nada? Então é claro que ele tem que ser cobrado também. E é um adulto, é grande, está acostumado a ser cobrado. A gente cobra. A gente não fica aqui acusando crimes futuros e tal, não. Fica cobrando para que as piores coisas não aconteçam. Então cabe a ele dar satisfação, sim, à população brasileira, porque foi eleito com um discurso diferente dessas atitudes que estão sendo noticiadas. A gente faz aqui todas as ressalvas necessárias, mas não pode deixar de vigiar aquilo que está acontecendo para que o mal maior, de fato, não se concretize.